Olá, antagonistas! Vocês sabem que a internet virou arena preferencial de discussão política. Mas o que mais a gente discute na internet é a verdadeira delegacia de polícia que virou a política nacional. A questão política não se discute praticamente no parlamento, a discussão acaba sempre na justiça. E é por isso que a gente trouxe aqui na TV Antagonista um entendido no assunto, André Lemos Jorge, que já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo, doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Constitucional, professor da Uninove aqui em São Paulo, para conversar com a gente tanto sobre eleição, política e internet, quanto sobre as inovações na corrupção política. André, tudo bom? Tudo bem, Madeleine, quero agradecer o convite, para mim uma grande honra estar aqui e debater esse tema. É um tema muito caro hoje, sobretudo a comunicação nas eleições, mas também esse problema grave pelo qual vive o país, que é o das notícias falsas, né? Isso não é uma inovação brasileira, né? O mundo todo hoje discute os meios de contenção. Nós sabemos que os Estados Unidos, o Google, o Facebook, têm criado fundos para montar empresas de checagem dos fatos, mas realmente no Brasil isso tem avançado muito e na maioria das vezes as pessoas que colaboram, nesse caso, são inocentes, porque o clique vale dinheiro e muitas vezes as pessoas não estão percebendo isso. E isso que a gente está falando de notícias falsas, na internet o pessoal fala, fake news, para notícia que é assim, uma notícia que não está de acordo com a sua crença ideológica pessoal, mas não é disso que nós estamos falando. Não. É de um pessoal que deliberadamente inventa coisas sobre outras pessoas ou faz ataques em massa falando em verdade sobre políticos, sobre jornalistas, sobre quem quer que seja. Figuras públicas em geral, né? E a gente paga para isso. Tem no mundo todo agora, né, André? No mundo todo. É muito triste ver isso, né? Porque você falou, olha, não é aquela notícia que é contra a sua crença. Porque muitas vezes esse sujeito que prepara essa notícia falsa, ele vai por aí. O caminho que ele toma é dizer o seguinte, olha, eu vou colocar na notícia algo que atenda à crença daquela pessoa e aí ela propaga. Vou dar um exemplo. Se eu sou adepto do partido X e nessa notícia vem uma crítica ao partido Y, eu imediatamente vou propagar no Facebook, hoje no WhatsApp, né, que me parece que hoje é o meio mais rápido, é o WhatsApp, naqueles grupos de discussão. Então, esse sujeito que prepara a notícia falsa, né, a fake news, ele usa a crença da pessoa. Ele usa valores daquela pessoa. Ele não vai nos dar uma fonte objetiva, um dado objetivo, que é a função do jornalista. O jornalista sério, que está perdendo lugar, infelizmente, para esse sujeito, ele vai até a fonte. Você vai lá conferir, sim, checa, olha 3, conversa com 4, vai a um documento. Esse pessoal que dissemina notícia falsa não tem nenhum compromisso com isso. E, na verdade, tem gente que dissemina notícia falsa, que vive de clique, porque essas notícias, claro, viram rastilho de pólvora, então eles têm os cliques e assim ganham dinheiro na internet. E tem gente que é paga por grupos que têm interesse na propagação daquela notícia. Ou seja, isso hoje, claro, virou um meio de vida no, claro, embate político cibernético, claro, né? Isso nas eleições, claro que eu costumo dizer, tanto quanto o Caixa 2, não é algo feito na Avenida Paulista à luz do dia. Né? E também o clique falso, né? A notícia falsa, a propagação não é algo que você vai pegar o sujeito aqui na Avenida Paulista durante o dia pagando, trocando dinheiro, falou, olha, faça essa notícia falsa. Mas algumas campanhas a gente tem notícia, e eu, na minha experiência na Justiça Eleitoral, a gente recebe a notícia, mas é muito difícil de provar, de chegar àquela pessoa até pela estrutura, né? Nós tivemos em São Paulo, para o nosso telespectador entender, nós tivemos 92 mil candidaturas em 2016. Como é que uma estrutura da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, do Ministério Público consegue fiscalizar 92 mil
candidaturas. Isso é humanamente impossível. Então, só aqueles que cometem erros gravíssimos na propagação a gente conseguiu identificar e punir, seja criminalmente, seja civilmente. Mas o que eu estava te dizendo é o seguinte, chegaram a nós e chegam a nós que há campanhas que tem o escritório do bem e o escritório do mal, né? Então o sujeito tem lá uma equipe para fazer a sua mídia positiva. Olha, fulano de tal é muito bonzinho, é um belo candidato, ele vai fazer escola, vai fazer creche. E tem um outro escritório, que não sei como chamar, vamos dizer que é o escritório do lado do negro da força, que é o escritório que fala mal do adversário. Isso seja na mídia, seja também em notícias falsas, denúncias falsas, geralmente anônimas, algumas feitas pela internet, outras feitas por documentos anônimos, enfim. Isso acontece durante as eleições de uma maneira vultosa e numa velocidade incrível. Por isso que a gente vê também, a gente trabalha com jornalismo político mais crítico, claro. Vê que de repente quando você faz alguma crítica que, vamos dizer, toca mais no coração, essas pessoas se agrupam muito rapidamente. Não é porque há uma indignação, é porque são grupos que já são organizados também, né? É uma coisa mais profissionalizada. Olha, nós temos também, trazendo aqui para o Brasil, né? Vamos esquecer um pouco essa história da pós-verdade, né? A Universidade de Oxford disse que o termo pós-verdade foi o termo do ano de 2016. Né? E a pós-verdade o que é? É exatamente a pessoa que não se preocupa com o fato objetivo, né? Em analisar exatamente o que aconteceu. Ela não vai checar a informação. Ela pega algo que toca o coração dela, né? Uma crença, uma emoção. Olha, isso me emocionou. No sentido de, nossa, eu fiquei com raiva dessa notícia. Ou então eu gostei daquele sujeito ser perseguido. E aí ele divulga, ele ajuda a divulgar. Então, nesse mundo de pós-verdade, nós temos, agora trazendo para o Brasil, essa questão dos grupos organizados, né? Primeiro tem aquele inocente útil, né? Vamos tratar desse sujeito como um inocente mesmo, no estrito termo da palavra, né? Ele propaga porque aquilo faz parte da crença dele. Ele é usado, né, André? Ele é usado. E aí muitas vezes ele clicando, ele divulgando, alguém de uma empresa está ganhando dinheiro, está monetizando esses cliques, né? Um levantamento já feito no Brasil, que algumas cidades são verdadeiros berçários de empresas de notícias falsas. Nos Estados Unidos também. O Facebook já identificou uma cidade, não vou lembrar o nome, mas uma cidadezinha de 50 mil habitantes nos Estados Unidos, que também tinha empresas de propagação de notícia falsa. Então, como é que é isso de berçário de notícia? Berçário é o seguinte, explica para nós, como é que é o berçário? O sujeito monta um site, né, ou então um blog, e ele fica ali divulgando, criando notícias, inclusive com palavras que chamam a atenção. Então vamos pensar hoje, no Brasil, uma palavra que chame atenção, prisão de corrupto. Então a pessoa lê num blog ou lê num site, prisão do corrupto tal, ela já clica, ali já dá um dinheiro para aquela pessoa. Então são milhares de pessoas. Tem essa técnica, tem a técnica de divulgar as notícias falsas para grupos aos quais essa notícia soa como música. Então eu sou um sujeito que tem um site de notícias falsas e que cria notícias falsas contra o partido ou contra a ideologia esquerda, direita, enfim, centro, contra os liberais, contra os trabalhistas, e o sujeito já envia essas notícias para esse grupo determinado que começa a clicar e começa a divulgar, e cada clique é monetizado. Há essa percepção hoje dos grandes grupos. Facebook hoje, Google, me parece que o Washington Post, o Le Monde, o El País, talvez eu tenha esquecido, claro, esqueci alguns, mas também posso ter inserido alguns. Mas eu sei que os grandes Facebook, Google, Washington Post e o Le Monde, eles têm montado empresas de checagem de notícia. Nós estamos ainda trabalhando com o inocente, né? Mas tem essas empresas que são criminosas. Porque ela pode hoje falar de você, Madeleine, pode falar de mim, como um ex-juiz, pode falar de uma atriz, de um ator,
pode falar daqui a pouco do seu vizinho, né? Pode ser contratada uma empresa que já tem isso de notícia falsa, pode ser contratada por alguém. Um ex-marido contra a ex-mulher. Quero que fale ali, ó, minha ex-mulher, fala que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, solta essa notícia aí. Claro. Aí vai lá, ex-mulher faz não sei o quê, e o povo vai divulgando no Facebook. E eles fazem isso com o jornalista. Eu vou te dar um dado, talvez vocês tenham acompanhado isso. Recentemente, eu me recordo que pegaram um vídeo de uma jovem senhora, quando houve o final da eleição de 2014, que houve a vitória da presidente Dilma sobre o candidato Aécio, né? E uma mulher dizia, eu vou embora do país... isso, aquilo, xingou, vocês elegeram essa candidata. Recentemente, isso há um mês, né, quando houve a prisão da irmã do senador Aécio Neves, houve uma divulgação em massa na rede dizendo que aquela senhora da eleição era a esposa do senador Aécio Neves. Isso foi repercutido. Quer dizer, um absurdo fazer isso, porque foi um caso pessoal, atinge a família. Estou dando exemplo, eu não gosto nunca de citar político, porque fica parecendo... Eu tenho muito medo de ter posição ideológica, né? Aqui nossa conversa é científica, acadêmica e crítica, né? Do ponto de vista acadêmico. Então, eu tenho receio desses inocentes úteis não saberem o que estão fazendo, estão repercutindo. Porque muita gente divulgou aquilo achando que era a esposa de um político. Achando que era a esposa, não sabia não sabia que era uma cidadã que se expressou num determinado momento. Achava assim, esta é a esposa de um político, então eu vou expor a esposa de um político. Justamente. Recentemente nós tivemos um episódio muito triste para nós, né, da área do direito, eu acho que para o país também, a perda do ministro Teori Zavascki. Sim. Eu me recordo que imediatamente surgiu uma notícia maluca, dizendo que uma mulher contatou alguém da torre de controle e essa pessoa da torre de controle era afiliada ao partido X. Nem sei, porque eu não abro essas notícias. E essa pessoa deu uma informação errada para o piloto, para ele cair de propósito no mar. Quer dizer, são umas coisas que estão chegando à beira do absurdo e do ridículo. Eu confesso que às vezes eu recebo de pessoas tão preparadas. É verdade. Pessoas que estudaram, que tiveram oportunidade de conhecer o mundo jurídico, não vou citar nomes, claro, de conhecer o mundo político, e as pessoas repercutem isso. Olha isso aí, eu falo, nem abro, eu acho que você não devia nem repercutir. Eu me irrito com essas notícias que chegam, porque são fantasiosas, né? São absolutamente maldosas, porque tem a família das pessoas por trás, né? Todos nós temos nossos familiares. O meu receio é que cada vez mais, isso que começou talvez na política, ou começou para ganhar dinheiro dessas empresas de notícias falsas, estejam chegando na população. Daqui a pouco vão falar mal do seu vizinho, vão falar mal de você, por conta de uma disputa de emprego. E não acontece. O sujeito às vezes pega uma foto de uma menina que está de biquíni e fala, olha, essa aqui é que está disputando emprego na empresa tal. Isso pode acontecer. Então nós temos, claro que já houve um debate de regulamentação. Eu vou falar isso, já vai ter gente dizendo, olha lá, está pregando a censura. Não, eu venho de uma escola que é contra a censura, né? Que é a escola da liberdade, a escola do constitucionalismo. Então, assim, mas nós temos de pensar algo urgente para tentar orientar a população, né? Identificar, olha, o sujeito ali está ganhando dinheiro com o seu clique, está te fazendo de bobo. Mas, André, sabe assim, o que é para mim pessoalmente difícil de compreender? Por que as pessoas acham que vivem duas vidas, uma online e uma offline? É verdade. Porque assim... E ficam valentes no online, né? É uma valentia de teclado que valha-me Deus também. Por quê? São pessoas que se alguém chegasse para ela e contasse determinada história... Pessoalmente, ela ia chegar e ia falar, meu filho, o que é isso? Você acha que eu sou trouxa? Agora, manda no WhatsApp, passa aquilo adiante. Passa adiante. Eu não consigo compreender por que existe essa diferença.
E também não consigo compreender, no meio jurídico, algumas pessoas virem me explicar, mas não tem legislação para o Facebook. Mas a lei não é para a vida, não me interessa se o cara fez no boteco, na rua, no Facebook. Não... É claro. O que é certo, o que é errado é errado. Justamente. Tanto é que na lei das eleições, na 9504, em 2009, houve um enxerto, né? Uma lei de 2009 enxertou na 9504 o regramento para a internet. Né? E ali está previsto. O crime que era cometido pelo jornal ou cometido pela televisão é o mesmo crime que é cometido na internet. Seja rede social, seja o blog pessoal, seja o Twitter, tem que usar Twitter porque eu nunca lembro como é que eles chamam o Twitter lá, seja o site do partido, é crime da mesma maneira, sobretudo com a responsabilidade do político, né? Ele não pode, e aí vou ganhar de qualquer jeito, né? Sim. O sujeito começa a falar mal da família do outro, começa a falar mal do outro, daqui a pouco chega nele. As pessoas não percebem que isso é um bumerangue. Né? Se eu falo hoje, eu estou divulgando algo que vai tocar na família da Madeleine, falar mal, daqui a pouco acontece comigo e eu tô indefeso. É um site.com. Aconteceram lá fatos que chegaram a nós, e nós, na Justiça Eleitoral, a gente tenta, e também eu acho que a Justiça Estadual e a Federal também. Mas quando você vai olhar, aquele crime ele é cometido por um provedor que está hospedado lá em outro país. Na Eslovênia. Por exemplo, .com. E aí você vai procurar de onde veio aquela notícia, o site já não existe. Tem um e-mail falso, que eu aprendi também agora recentemente. Quando cria-se um e-mail em uma máquina, seja no Brasil, imaginemos aqui próximo, vizinhos, cria numa máquina, mas envia da outra, é muito difícil você localizar a pessoa. Quase impossível, né? Você até localizaria com um equipamento ultramoderno, mas aí o custo de uma investigação dessa, as pessoas não têm. Isso está acontecendo no Facebook, que virou um campo, e o Facebook está preocupado com isso, né? As pessoas estão disseminando notícias falsas, elas não checam. Isso tem a ver com o exacerbamento político, né, das ideologias hoje. Na política é isso, né? Nós temos esse contra esse, nós contra eles, esse é pior. E a gente tem que entender o seguinte, tem gente boa e ruim em todos os partidos. Ninguém está pensando na nação mais, ninguém está pensando... Estou pensando em agredir. Agrido, né, sem citar nomes de novo, fatos da situação, hoje eram mesmo da oposição de 6 meses, de um ano atrás, e as pessoas criticam a mesma coisa e não tem a dignidade de falar, não, o meu partido errou. Vamos corrigir, vamos avançar. O país, eu vejo o Brasil, ele fica, sabe quando uma máquina que está meio sem pilha, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nós não estamos avançando. E esperando que tudo seja resolvido no judiciário. Claro. Que tudo seja resolvido por um terceiro que venha e pare a briga. Porque assim, claro, quando a gente vê essas coisas na internet de difamação, de um tentando sacanear o outro... Na verdade, existem leis e existe esse grande desafio que você estava falando de como conter, mas isso fala mais sobre o caráter da pessoa do que qualquer outra coisa. Se não existe um controle social de falar, fulano, não dá, isso aqui, ó, chegar para um amigo e falar, mano, pelo amor de Deus, isso aqui não dá. Se eu lhe contar, eu posso um dia... A gente pode se encontrar, porque não daria tempo numa entrevista. Quantos cérebros estão indo embora do Brasil? As pessoas que estão enxergando isso, né? Você usou a palavra caráter, eu nem usaria isso, assim, eu entendi, mas eu acho que é ausência de educação para a civilidade. Né? Um termo mais bonito, mas eu enxergo assim. Né? Quando chega ao meu WhatsApp, e eu acho que isso pode ficar para o nosso ouvinte de hoje, né? Chegou ao WhatsApp, pô, é tão absurdo, é tão fantasioso essa notícia, ela é tão maldosa, eu vou passar isso para frente. Não passe, não encaminhe, vá procurar saber, ou então esqueça isso, né? Deixa que os meios de contenção
tomem conta de tudo. Mas há um momento de exacerbamento, as pessoas estão vivendo uma crise econômica, né? Então parece que todo mundo quer bater em todo mundo. Nós estamos vivendo uma briga diária, né? Há esses profissionais criando notícias falsas de uma maneira muito inteligente, a inteligência do mal. Então eu sei que ali tem um termo que vai chamar o clique. Eu clico, ele ganha o dinheiro. Eu estou sendo um inocente útil, né? Mas por trás disso tudo tem o crime. Aí você usou caráter, tem um ser humano, né? Eu acho que você quis dizer, olha, tem uma família ali atrás, tem um sujeito que errou. Ele é corrupto? É corrupto. Ele está sendo investigado? Está sendo investigado. Mas isso não faz dele, até para que a gente não tenha julgamentos distintos, um ser humano em essência ruim, né? A gente sempre diz o seguinte, eu tenho que condenar o fato. Por que o judiciário precisa cuidar do fato? Porque senão eu vou... Esse réu eu não gosto. Eu posso dar uma pena pior para ele. Ele cometeu o mesmo fato daquele ali. Mas esse eu gosto, eu dou uma pena menor. Então, quando você começa a atingir as pessoas, né, e hoje é muito comum, assim, para quem está enxergando a questão científica, né, a involução do país, isso é muito grave. Você olha, meu Deus do céu, eu venho de uma família de pessoas da área do direito, toda a minha família. E eu aprendi isso muito com meu pai, que foi promotor do júri, né, fez 20 anos júri. Então ele falava, eu nunca fui para cima do réu. Eu falava, esse fato seu, esse homicídio foi muito grave, né? Mas ele é uma pessoa que eu tenho que julgar como um outro. Hoje não, hoje as pessoas criticam o réu, o juiz, o promotor, o jornalista. Olha, esse jornalista está vendido, esse jornalista é chapa branca. Então assim, a pancadaria vale para todo mundo. Nós estamos perdendo o controle dessa coisa, muito grave. O país vive um momento assim de total instabilidade. O que hoje agrava a crise econômica que está todo mundo vivendo e o exacerbamento da política, a disputa ideológica. Ou seja, nós estamos num momento em que a gente precisa fazer o sistema funcionar. Claro. Mas estamos colocando cada vez mais o foco nas pessoas, que é a chave que a gente precisava virar. Claro, né, eu me surpreendo muito. Eu posso dizer que eu nasci numa casa que conversa sobre direito. E me surpreendeu muito de 2, 3 ou 4 anos atrás, enfim. Eu acho que a divulgação do mensalão na televisão, hoje eu sou contra o julgamento televisionado, porque as pessoas começam todas a elevar a temperatura, não é censura, volto a dizer, é minha opinião. Mas eu sou a favor, eu acho Claro, que para o cidadão eu era a favor. Não há outra forma de acesso senão esta. Eu era a favor. Hoje, com essa temperatura alta, eu já estou comendo. E até um debate que eu te convidei já para a gente fazer um próximo na universidade, na Uninove, sobre... eu tenho amigos que são contra, a favor, alguns como eu que mudam de opinião. Hoje é uma fotografia que eu faço, então... esses dias eu vi fulano dizendo que não é da área do direito. Olha, o julgamento... Não quero falar sobre julgamentos, né? Então, mas o julgamento, fulano foi lá e votou dessa maneira. E nunca é a maneira que o ministro votou, que o pessoal relata. Então, eu falei, mas você entendeu o voto? Não, as pessoas... A pessoa fala assim, não entendi. Você percebe que há uma questão processual... e aí eu sempre dou um exemplo muito simples, né? Você sai da sua casa, bate o carro, né? Eu preciso te dar o direito de defesa para dizer que a pessoa passou na sua frente. As pessoas, quando o voto foi contrário à ideologia política dela, ela fala o seguinte, esse juiz julgou errado. Eu falo, mas e se fosse você dirigindo o seu automóvel? Então eu precisava ter o direito de defesa. Então quando você tenta clarear, isso é um pouco o hábito de professor, né? Clarear, e eu, o ano passado, durante o julgamento do impeachment, eu conversava muito com os meus alunos do mestrado. Falava assim, gente, nós aqui somos juristas, nós temos uma função hoje de iluminar a sociedade. A sociedade precisa do jurista hoje, equilibrado,
sem cor ideológica, né? Mesmo os que têm, eu tenho conclamado a esquecerem as suas cores ideológicas, porque hoje a sociedade brasileira precisa muito do jurista, daquele sujeito que estuda a Constituição, entende porque tem o devido processo legal, porque tem o devido processo legal substancial, que é hoje algo que nós temos discutido muito, por que tem contraditório. Agora no julgamento mais recente no TSE, as provas, os fatos não estavam descritos na petição inicial, teve posição contrária, a favor, olha, mas veio via testemunha. Posições absolutamente defensáveis. Se eu concordo ou não, criticamente, como jurista, como cidadão, isso não me dá o direito de criticar um ministro que votou de maneira X ou Y. Né? Tá lá um ministro que, gente, estudou, não está ali porque caiu do céu, não. Né? O sujeito tem 20, 30, 40 anos de atividade. Se eu sou contra, eu tenho que respeitar a posição do julgador, respeitar a posição do jornalista, respeitar a posição do meu vizinho, respeitar a posição de um cidadão que entende de uma maneira. Você falou, olha, eu sou a favor do televisionamento dos julgamentos. Eu sou contra. Isso não me torna seu inimigo, seu adversário. Pelo contrário, acho que reforça. Eu já tive essa posição, daqui a pouco eu posso mudar e você vir para o lado de cá. É verdade. Pode acontecer, as pessoas não estão entendendo esse diálogo, né? Eu ter uma opinião distinta da sua não me torna melhor que você. E não te torna melhor que eu. Não me torna seu inimigo, seu adversário. Mas isso, quando você falou do caráter e tudo, eu entendo como ausência do conhecimento, da educação. Isso demanda um Estado melhor, mais forte, atendendo os professores. Né? As pessoas falam que sempre que eu vou, eu peço aumento do salário dos professores. Não somos nós, não, os de rede privada. Os professores da rede pública. Né? Os professores precisam, eles são a base do país. Verdade. Por que nós estamos fugindo? Eu vou morar na Espanha, eu vou morar na França, eu vou ficar lá, porque lá a coisa tem esse respeito da diversidade de opiniões. Porque lá os professores são os ídolos do país. Né? O sujeito recebe o salário dele, ele é o maestro. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui à universidade na Espanha, eu estava com um linguajar muito de juiz à época, né? No TRE, e o decano da universidade me interrompeu e falou assim, o senhor aqui é professor, o senhor é muito mais importante do que ser um magistrado. Né? Eu falei, não, então agora eu sou um aluno, né? Eu estou aqui como aluno no pós-doutorado. Esse é um problema de educação. O país precisa avançar muito. Agora, nesse rame-rame, nessa discussão, nesse equipamento que falta pilha, né? Eu só fico brigando com você aqui, eu perdendo tempo com WhatsApp, com Facebook, com notícia falsa. Não tem ninguém estudando. É verdade. Né? Não tem ninguém parando para ir à fonte, para checar. Perder 1 hora por dia. Não perder, ganhar. Troca o tempo. Esses dias eu brinquei com um grande amigo meu, que eu acho que está usando muito o Facebook e o WhatsApp. Fica o dia todo. Posição ideológica, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, conta quantas horas no seu dia você está perdendo com isso. Metade dela você vai estudar. Vai parar para checar as informações. Né? Vamos deixar para os jornalistas fazerem a divulgação, aqueles que checam, os que são sérios. Vamos deixar para os juristas entenderem e comentarem os julgamentos, contra ou a favor, respeitando. Agora, do jeito que está todo mundo entrando nesse debate, isso acaba tocando na política. Em época de eleição isso vira o fla-flu, né? Virou todo mundo especialista em política, todo mundo especialista em direito, todo mundo especialista em jornalista, mas ninguém cuida do seu próprio, né? Esse é o Dr. André Lemos Jorge, meu amigo, que deu o prazer para a gente estar aqui na TV Antagonista, falando sobre esse tema tão importante que ele consegue tratar aí de um jeito científico. André, obrigada mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço, quero agradecer ao Antagonista, a você pessoalmente, que tem sido muito gentil conosco na universidade, tem se disposto a divergir, a expor suas opiniões de uma maneira muito clara, educada, mas sobretudo e antes de tudo muito séria,
né? Sempre checando a informação, sempre dando notícias, seja de um grupo ou de outro. E é isso que o país precisa, de pessoas como você, Madeleine. Obrigada, André. O André Lemos Jorge é professor da Uninove, é doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Constitucional, já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Valeu, antagonistas!